Está na hora do Agri Tendências. Ao vivo com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. O que temos para esta quinta-feira no mercado de commodities, na economia? Quinta-feira, novamente, com o mercado financeiro relativamente calmo, o dólar subindo um pouquinho, estava estável, agora sobe 0,1%. R$ 4,94 é a cotação. Mercado de ações no terreno positivo, subindo 0,5% o índice Bovespa na B3 neste momento. Lá fora, petróleo, que subiu um pouco ontem, cai agora 0,7%. Nesse momento, 82 dólares e 40 centavos o barril, daquele tipo Brent, lá, que é negociado em Londres, e é referência para o mercado internacional, inclusive aqui para a nossa Petrobras. Mercado de commodities agrícolas com predominância de quedas. Infelizmente, soja volta a cair, ontem fechou em queda, possuiu uma reação no início da semana, mas não conseguiu manter. Basicamente, estão voltando as chuvas na Argentina, esse fator baixista para preço, ou seja, dá uma segurada no início de quebra de safra que estava acontecendo por lá. Aparentemente não foi nada grave, chuvas voltando, dá uma estabilizada e a Argentina pode até colher uma boa produção esse ano. E aí soja volta a cair, 0,2% nesse momento. O milho sobe um pouco, 0,1%, trigo também, 0,9%. Ou seja, na contramão é a soja, efetivamente, lá por conta dessa questão de produção, compensando na Argentina, compensando estatisticamente, pelo menos, a quebra da safra aqui no Brasil. Na Bolsa de Nova York, predominância de quedas. Café cai 1 ponto percentual, ontem subiu. Hoje está descontando. O açúcar cai bastante, 2,6%. Suco laranja também está com desconto forte nesta quinta-feira, 2,9% de queda. Cacau, que subiu muito nos últimos dias, hoje tem o seu dia do vendedor, pelo menos por enquanto. O pessoal está aproveitando o preço altíssimo, preço recorde do cacau. Não tinha parado de subir nos últimos dias, hoje está tendo um certo fôlego aqui para o comprador. Algodão, na contramão, é o que está subindo um pouco, 0,5%. E o boi gordo do mercado futuro da B3 volta a cair, queda de 0,1% dos contratos com vencimento mais próximo está vindo. Esse é o retrato do mercado no momento, né? Os mercados estão em andamento. Bom, e temos aí o índice de preços ao produtor que abriu 2024 com queda nos valores pagos no campo. Basicamente, a gente comenta aqui, né, todos os dias, né, os próprios dados diários aqui mostrando isso aí. Queda nos grãos. Está vendo o eco da minha voz aí? Fala para o pessoal do som aí dar uma ajustada. Então, soja abre o ano com preços muito baixos, já é o que a gente tem comentado diariamente aqui, reflexo do próprio mercado internacional. Portal milho também, tem mostrado uma tentativa de reação, mas não conseguiu manter. Então, o preço dos grãos com predominância de quedas nesse início de ano. Exceção ao arroz, que começou o ano com preços bons, terminou o ano passado, na verdade, com preços muito bons, começou este ano já começando a tropeçar aqui e neste mês de fevereiro começa a mostrar quedas acentuadas por conta da entrada da safra nova aqui no Brasil, que é maior que a do ano passado, o produtor aumentou a área de plantio, portanto agora temos aí a entrada já de safra nova e isso dá uma refrescada aqui nos preços do arroz para o consumidor. Para o produtor, obviamente, que não é a melhor notícia, embora ele já tenha aproveitado para fazer algumas negociações antecipadas a preços muito bons que vigoraram até o mês de dezembro. Então, isso está refletido nesse índice de preços pagos ao produtor aqui, que são realmente preços baixos na sua maioria. Algumas exceções aí, cana-de-açúcar, café, por exemplo. Boi gordo também é outro produto que não reagiu até agora, preços continuam bastante baixos, ou seja, a maioria dos preços agrícolas mostrando quedas em relação ao mesmo período no ano passado, ou até em relação aos períodos mais recentes também. A situação não é boa de preço nesse início de ano para alguns setores importantes do nosso agronegócio. E a inflação no Brasil aí com nova revisão para baixo. É uma tendência ou é cedo para falar alguma coisa? Eu acho que é cedo ainda também. Mas estamos vendo aí, a gente vai ver que preços de... Faltou eu acrescentar no comentário anterior o negócio das frutas, por exemplo, e hortigranjeiros. Eles não deram trégua até agora ainda. Até por questão do clima, né? Ou chove demais em alguns lugares, ou falta chuva em outros. Então, os hortigranjeiros, por exemplo, na contramão dos outros produtos que eu citei, continuam em alta nesse início de ano, né? Isso, claro, acaba se refletindo na inflação.
São produtos importantes do dia a dia do consumidor, então é difícil esperar aqui uma queda muito forte da inflação aqui, pelo menos no curto prazo. Tem essa pequeno corte, o pessoal consultado pelo Boletim Focus, 3,81%, o índice o IPCA, que é o índice oficial da inflação, era 3,82 até uma semana atrás, mas não é grande coisa aqui em termos de mudança. Então, a inflação, embora seja um patamar até relativamente baixo, se comparado com aquilo que a gente viu não faz muito tempo. Né? E para o ano que vem, a perspectiva é um pouco melhor, de 3,52%, segundo o ajuste do Boletim Focus divulgado hoje. Para o PIB, a tendência melhorou um pouco, 1,68%, era 1,60% até uma semana atrás, embora no governo a expectativa, ou a procura, pelo menos, o desejo é bem maior do que isso. Se fala em mais de 2% de crescimento. Por enquanto, eu acho que é melhor ficar com o pé atrás com esse índice aqui divulgado hoje pelo Banco Central. 1,68% está de bom tamanho. Até porque cresceu bastante no ano passado, cerca de 2,5%, né? Então, é sobre uma plataforma maior esse crescimento, que não é desprezível. Taxa Selic, tendência, o pessoal mantém a tendência de terminar o ano em 9%, significa que o Banco Central terá de cortar ainda mais 2,25% até lá. Por enquanto, a taxa está bem acima disso, 11,25%. E o destaque aqui, Tavinho, nesse levantamento divulgado hoje, do Boletim Focus, perspectiva mais otimista da balança comercial. Está chamando a atenção, assim, uma tendência de um saldo entre exportação menos importação de 80 bilhões de dólares. É um bom tamanho. Seria possivelmente um novo recorde, caso seja alcançado. Por enquanto, é uma previsão bem melhor que se tinha até uma semana atrás, cerca de 4 bilhões a mais. Produtos do agronegócio talvez não contribuam tanto para esse resultado, mas tem outros produtos aí que têm uma perspectiva melhor para esse ano, inclusive no setor industrial. Pode ser que a gente tenha um saldo realmente bem gordo neste ano de 2024 também. Já dá para chutar aí alguns produtos do setor industrial que poderiam acelerar esse resultado extraordinário positivo nessa previsão para a balança comercial, porque para o agro a gente comentou ontem, inclusive, as perdas de soja e milho, que são os nossos carros-chefes aí, podem afetar aí no saldo. Na produção industrial, o que temos? Talvez até o que possa mudar, no caso do agro, seja talvez alguma melhora de preço mais para frente. Por enquanto, isso não está no radar, portanto, é um setor que talvez não contribua tanto para esse saldo da balança comercial. Os setores da indústria, bom, tem os setores de minério de ferro também, né? Produtos básicos, petróleo também, o petróleo está com preço lá em cima, Petrobras tem condições de exportar mais petróleo. É sempre bom lembrar que os produtos básicos, os principais produtos da exportação brasileira continuam os produtos básicos, né? Ou seja, soja, por exemplo, que sempre tem uma certa liderança aqui entre os maiores produtos exportados pelo Brasil, minério de ferro e petróleo. O Brasil, não sei se pouca gente sabe, o Brasil é um grande exportador de petróleo, na verdade. Então, isso contribui para a balança comercial. Acho que no setor industrial, talvez uma melhora no setor automobilístico. Estou levando uma certa fé aqui que esse setor pode dar uma melhorada. Em termos de desempenho esse ano, foi fraco nos últimos anos, talvez isso ajude nesse saldo da balança comercial. E outros produtos industriais aqui de menor monta em termos de individuais, mas que no conjunto também pode fazer uma boa diferença para essa melhora desse balanço também. O setor da indústria automobilística está esperando resultados melhores para esse ano. Inclusive, várias fábricas estão fazendo grandes investimentos aí, em mudanças de linha e modernizando aí os seus carros, acreditando que o mercado vai ser bom. Quer dizer, mas de qualquer forma, se tiver competitividade, e sempre teve, mas para entrar com produtos novos e mais modernos no mercado internacional é uma boa fonte de renda. Mas, de modo geral, esse resultado aí, essa expectativa, eu ia até puxar para você comentar, porque estava na nossa primeira notícia, mas você já adiantou. Mas o que eu percebo é que, de modo geral, na economia, não sei se é pós-carnaval, mas antes já estava assim também, deu uma acalmada aí. Eu não sei esses números que saem do Boletim Focus, os números das exportações, as baixas aí por conta de déficit, por sobra de chuva, né? Com a soja, por exemplo, que já perdeu com o déficit hídrico. De modo geral, na economia nós temos uma certa calmaria aí, né? Inclusive aquela coisa do déficit zero aí sumiu do cenário. Outro dia eu estava até assistindo um
telejornal de uma outra emissora aí, um comentário, emissora aí, importante, de noticiário, um comentário, uma discussão entre 4 comentaristas, entre jornalistas e economistas, diziam que esse rombo de 230 bilhões aí é apenas um número, porque não está computado aí a questão dos juros, toda a outra correção, e que esse número chegaria a algo em torno de 700 bilhões, o que é um rombo e tanto aí na economia brasileira e nos números aí do governo. Tem números que preocupam, porque o governo perdeu aquela briga lá com o Senado, com o Congresso, né, na questão da volta da oneração daqueles 17 setores que mais empregam aqui na economia brasileira, né? Ou seja, continua aquela desoneração por mais tempo, ou seja, o Congresso barrou isso aí, e o governo vai voltar agora com um projeto de lei para tentar retomar um pouco dessa receita perdida. Então, isso complicou bastante as contas do governo, ou seja, o governo está contando com a remuneração, ou seja, voltar a cobrar impostos desses 17 setores, impostos normais, e não com isenções, como acontece nos últimos anos, e não conseguiu, né? Então, isso aí realmente já ajuda no rombo, né? E a outra preocupação que existe também é com a questão das eleições. É ano eleitoral, é muito difícil segurar contas públicas, né? Então, só basta esses 2 exemplos aqui para a gente não ser muito otimista com relação a déficit zero. Eu acho muito difícil. Olha, e o trânsito está cada vez pior, viu? Quando você for pedir carona para mim, me avisa bem antes que eu estou saindo cada dia mais cedo de casa e chegando cada dia mais tarde aqui. E essa obra aqui da Santo Amaro, eu tenho certeza que só vai terminar uma semana antes É, da eleição para a Prefeitura de São Paulo. sem dúvida. Coincidências. Coincidências. Ok, Silmar, amanhã, sexta-feira, você volta com novas informações. Uma boa notícia que saiu essa semana também é que em janeiro a arrecadação fiscal do governo foi melhor. Teve um crescimento. O povo pagou mais imposto. Tá com dinheiro no bolso, pagou imposto. Quando não está, dá calote. Espera para pagar com multa depois. É verdade. Ok, Silmar, Boa tarde, até amanhã. um abraço e até amanhã.